Oi, gente, eu sou a professora Juliana Marins, estou aqui para dar uma dica para vocês, tem muitos concursos aí do CESP vindo, e hoje a gente vai fazer aqui uma questãozinha do CESP, certo? Uma questão aqui da prova do bombeiro, para a gente contemplar um ponto importante, uma coisa que sempre cai, né? Um detalhe aí que vai fazer diferença no teu concurso, tá? Então, a banca apresenta aqui um texto, eu dei uma suprimida aqui no texto, certo? E a gente vai focar aqui, na verdade, no segundo parágrafo, aqui no início do segundo parágrafo, porque a nossa questão vai falar aqui sobre essa forma, o SABSE, né? Então, é um texto que está falando sobre a origem do Corpo de Bombeiros, enfim, e a gente chega aqui no segundo parágrafo e a gente tem a seguinte sequência. Sabe-se muito pouco a respeito do desenvolvimento das organizações de combate ao fogo na Europa até o grande incêndio de Londres em 1666, e o texto segue, enfim, e a gente tem o seguinte item, né? Sabe-se, que aparece na linha 9, o pronome se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Você que está estudando concurseiro, né, sabe muito bem que quando aparece aqui esse se, a gente já fica ligado, porque a gente tem duas possibilidades. Como é que a gente vai matar essa questão? A gente sabe que as possibilidades são as seguintes. A gente tem o se apassivador, que vai aparecer numa estrutura de voz passiva, tá certo? E a gente tem o se indeterminador do sujeito, que vai aparecer aqui numa estrutura de voz ativa, certo? Muito bem. O problema é como é que eu vou lidar com essa problemática, né? Como é que eu vou resolver matar essa charada? Através da transitividade do verbo, beleza? Então, a gente vai olhar para a transitividade do verbo para saber identificar aí esse se, para poder identificar. O verbo saber, que é o verbo, né, lá da nossa questão, pode assumir dois comportamentos diferentes, certo? Então, eu posso ter o saber transitivo direto, Juliana sabe matemática e física, e aqui eu tenho um X que sabe Y, certo? Eu tenho aqui Juliana, que é o meu sujeito, e eu tenho aqui matemática e física, que é o meu objeto direto. Os alunos sabem todas as questões da prova. É isso aí, pensamento positivo. Então, o que a gente tem aqui? Um X que sabe, um sujeito, e esse X sabe um Y, né? Alguma coisa, um objeto direto. Beleza? Mas a gente também tem a possibilidade do saber ser verbo intransitivo. E é aí que a gente tem que prestar atenção. Juliana sabia sobre o problema da firma. Então, o que a gente tem aqui? Uma estrutura preposicionada, certo? Então, aqui, esse sobre o problema da firma aparece na função de adjunto adverbial de assunto, que a gente encontra referido na literatura como adjunto adverbial de assunto. É o assunto sobre o qual Juliana sabe, Juliana tem conhecimento. A mesma coisa embaixo. Ninguém sabe do ou sobre o evento, certo? Então, de novo, a gente tem aqui uma estrutura preposicionada que funciona como adjunto adverbial de assunto, igualzinho apareceu lá em cima, no primeiro exemplo. Beleza? Isso posto, né? Como a gente está pensando aqui no verbo saber, porque a nossa questão fala lá do sabe-se, beleza? Como você sabe, o que vai acontecer? Então, vamos envolver agora o se, né? Que é aquele ponto lá da nossa questão. VTD ou VTDI mais o se, o que você vai ter? Voz passiva sintética, certo? Então, sabiam-se todas as questões de matemática. Então, o que você vai ter aqui? Saber, nesse caso, é o verbo transitivo direto. Eu tenho aqui um elemento de base substantiva funcionando como sujeito dessa forma verbal aqui. E esse se aqui vai ser o quê? Vou puxar a setinha para cá. Pronome apassivador. Tudo bem? O que vai acontecer embaixo? A mesma coisa, não